As redes sociais, elas romperam com aquele esquema de comunicação que todo aluno de comunicação aprende, mensageiro, né? Emissor, mensagem, receptor. Que é tipicamente moderno, a ideia do rádio, a ideia da televisão, a ideia do cinema. E as redes sociais criaram uma saturação de emissores que produz uma confusão em relação à ideia da modernidade como uma rota segura em direção ao progresso. Então, Thaís, eu diria o seguinte, a modernidade ainda está conosco. Vivemos a partir da técnica, do avanço tecnológico, do avanço científico, da noção de Estado, democracia liberal, em muitos países, mas a diferença é que a utopia moderna, enquanto tal, e a ideia de que a modernidade colocaria tudo no seu devido lugar, isso ruiu. Todo mundo sabe o que é ser moderno, tá vendo? O que isso significa? Eu digo que todo mundo sabe porque todo mundo apresentou concepções do que é ser moderno, do senso comum, mas todas corretas. Isso significa o quê? Que apesar de que o conceito modernidade é um conceito cabeção, se você fala o que é modernidade, às vezes a pessoa fica, o quê? Mas quando você pergunta o que é ser moderno, está tão impregnado na cultura, está tão enraizado no entendimento de que ser moderno significa estar conectado, isso apareceu várias vezes, conhecimento, aberto para mudanças, juventude, respeito aos outros, que isso é uma questão da modernidade mais recente, porque a modernidade começou respeitando muito pouco os outros, né? Passando por cima de um monte de gente, de países, de colônias e tudo mais. Mas essa percepção de que ser moderno é bom, percebe? Não teve nenhuma fala que apresentasse a modernidade ou ser moderno de forma negativa. Nenhuma. Há um consenso no senso comum, consenso esse que é a decantação da utopia moderna em ação. Tá vendo? Quer dizer, a ideia do progresso, do avanço, do que é melhor, né? Que a gente falava antes. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas já foram o início da Guerra Fria. Os Estados Unidos já estava dizendo para o Stalin, para a União Soviética, olha o que a gente tem, tá? Se vocês não pararem quietos na Europa, a gente vai jogar isso em vocês. Eles não tinham, na época, essa tecnologia. Então, olhado no contexto histórico daquele momento, é uma decisão estratégica e geopolítica que associa uma guerra que estava acabando, o Japão ainda não tinha se rendido, mas estava derrotado, e o início de uma nova época que era a guerra que os Estados Unidos olhava com o Estado comunista. Por isso é o início da Guerra Fria e o final da Segunda Guerra Mundial. Agora, do ponto de vista da análise histórica, a bomba atômica, ela é um grande símbolo do enterro da utopia moderna, compreendida como a tecnologia científica sempre será para o bem comum, para o progresso. E a prova definitiva é que a tecnologia científica pode, ao contrário, aumentar a capacidade destrutiva do ser humano, num nível que ele nunca teve. A modernidade deixou para trás o predomínio da vida rural. A modernidade deixou para trás sociedades com sistemas burocráticos do Estado não existentes. Tanto que Max Weber vai falar da modernidade e a figura do burocrata do Estado como paradigma do que é um Estado moderno. A modernidade deixou para trás um conhecimento não organizado pela ciência, teorizado. Como disse o Átila. A modernidade deixou para trás o feudalismo, né? O sistema que a gente conhece.
a modernidade deixou para trás a aceitação de que religião e Estado podem se misturar de forma óbvia. Não que não continuem a se misturar, mas ela deixou para trás aquela ideia de que, por exemplo, a igreja poderia operar dentro dos estados ou que as religiões poderiam exercer papel importante dentro do Estado, porque a modernidade foi paulatinamente criando a noção de Estado laico, né? Agora, a modernidade vê que ela deixou isso tudo para trás e ela vê isso tudo como o que ela deixou para trás foram as trevas, porque conhecimento pré-moderno é supersticioso, é ignorante, os hábitos eram atrasados, as pessoas que viviam naquela época não entendiam de nada. E perceba que esse é um olhar dinâmico, né? Voltaire, no século XVIII, entendia a Idade Média como trevas. Alguém que está vivendo no século XXI vê 100 anos atrás, primeira metade do XX, como trevas. Como que fizeram 2 guerras mundiais? Hoje a gente se ama. Hoje ninguém faria uma guerra daquela magnitude. Então, a modernidade está sempre olhando para trás, mesmo que esse trás seja 100 anos atrás, ou seja, 1922, como trevas, de alguma forma, como algo ultrapassado. Portanto, a modernidade só entende a passagem do tempo na chave de deixar o que é ultrapassado para trás. Uma das coisas que a modernidade criou uma ruptura foi na experiência do tempo social. O sociólogo Norbert Elias tem um livro chamado Sobre o Tempo, que isso fica muito claro. O tempo social é aquela experiência de tempo resultante das interações materiais cotidianas. Compromisso que você tem na Paulista, o voo que você tem que pegar para ir para o Rio de Janeiro numa reunião, o fato de que você precisa ir para o escritório ou para o consultório, mas antes tem que passar no supermercado, certo? Ou o fato de que você deve fazer as compras pela internet de manhã cedinho antes de trabalhar. Você tem que passar e deixar os filhos na escola e ao mesmo tempo você tem que ir para o escritório ou voltar para casa para fazer home office. Quer dizer, a modernidade, ela organizou o tempo, a experiência do tempo social. O tempo social é o tempo derivado das relações materiais. Ela organizou esse tempo numa aceleração contínua, que é justamente a aceleração da produção, né? Para você... A modernidade sofre de uma obsessão que é a obsessão da otimização. Então, portanto, ela deixou para trás uma experiência temporal, social, e que, como tudo que é social, interage com o que é psicológico e vice-versa. Ela deixou para trás uma experiência temporal que hoje a gente veria como uma experiência mais contemplativa, uma experiência que o tempo social não era precificado, como é hoje. Você não estava submetido ao imperativo da otimização das ações.